Sobrando ela. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar do pensamento de Edmund Burke. Ele que foi um filósofo e um pensador inglês que viveu no século XVIII, de 1729 a 1797. E segundo as paixões individuais, elas devem ser subjugadas. O que quer dizer essa frase? Os nossos desejos e as nossas vontades jamais podem nos dominar e muito menos orientar as leis de uma sociedade. Porque cada um tem paixões e desejos diferentes. E a função do Estado, do governo, é justamente tentar, de alguma forma, resolver os atritos que surgem a partir das nossas diferenças. Então, conviver em sociedade é conviver com as diferenças. Conviver com as diferenças sempre dá B.O., briga, confusão. A função do governo é o quê? Roubar. Impedir que a gente se mate, se destrua. E tentar resolver os B.O. que a gente cria uns com os outros. Mas na verdade, acabou que a gente deu poder demais ao governo, e o governo hoje faz o que o Tonhão falou, né? Rouba, surrupia os nossos bens e as nossas riquezas. Então, em nome de resolver os nossos problemas, o governo, na verdade, cria mais problema para a gente. Mas ele finge... Mas ele finge que está nos defendendo. E a gente finge que acredita. E a gente finge que acredita, né? Que eles estão defendendo os nossos interesses. O Edmund Burke é considerado um filósofo conservador. E o que prega o conservadorismo? Não é? Conservar. Conservar o quê? As tradições, né? Os costumes. O conservador, ele não é contra mudanças. Ele é contra mudanças bruscas, radicais. O conservador sabe que o mundo muda, mas ele é contra mudanças drásticas. Porque mudanças drásticas provocam o quê? O caos, a desordem. E a desordem leva à violência. A violência gera destruição. Então, por isso que os conservadores são contra a revolução. Conservadores defendem o quê? Reforma. O que é reforma? E qual que é a diferença de reforma para revolução? Reformar é você pegar um negócio que já está feito e dar uma piorada, né? Melhorar. Você consertar que não está funcionando bem. Por exemplo, na sala, que é uma lâmpada. Você vai lá e troca a lâmpada, o ventilador estragou. Você vai lá e troca o ventilador. Não, isso é reforma. Agora, o que é revolução? Você fazer tudo. Você demolir tudo. Aí você faz E fazer outra coisa no lugar. Na escola seria isso. Reforma seria consertar aquilo que está estragado. Revolução seria demolir a escola e construir outra coisa no lugar. O que vocês construiriam no lugar da escola? Hospício. Não, mas já é um. A escola já é um hospício, né? Na verdade, só trocar ali o nome. pra deixar ele de mais. Eu não vejo assim. Você vê a escola como o quê? Manicômio. Manicômio, hospício? Ou como uma prisão, uma cadeia? O modelo é de uma prisão, né? Na verdade, todas essas três instituições foram criadas na mesma época. Cadeia, escola e hospital. Todos os três
tem características similares. E é um ambiente para separar alguns tipos de indivíduos considerados perigosos para a sociedade. Antigamente a pessoa doente, ela ficava doente em casa, era cuidada em casa e morria em casa. Antigamente aqueles que são considerados loucos também ficavam em casa, eram cuidados em casa. E a sociedade tinha que conviver com a loucura. A mesma coisa crianças e jovens, eram criados em casa. Mas chegou o momento que a sociedade se encaminhou para uma estrutura tal onde as pessoas não tinham mais tempo de cuidar das outras, ou de estar ali vigiando-as. E aí criou-se as escolas para colocar crianças, adolescentes e jovens. Para quê? Para vigiar essas crianças, adolescentes e jovens. E punir se elas desobedecerem. A mesma coisa para os loucos. Criou-se o hospício. Porque as pessoas tinham que trabalhar, já trabalhavam muito mais. E aí colocaram os loucos lá para quê? Para serem vigiados. E, qualquer coisa, punidos. E os doentes? Criou-se os hospitais para serem vigiados e cuidados. E até porque também para as doenças não se espalharem. Então a escola foi criada não para educar, mas para formar. Ou seja, colocar vocês numa forma. Por isso que aqui vocês devem ficar sentados, em silêncio, comportados. Está formando vocês, colocando vocês numa forma. Olha. Por isso que você deixa para conversar, Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que a escola não deveria ser esse espaço de formação ou deformação. Porque para mim isso é deformação. Porque faz com que vocês fiquem quadrados. Oi? Põe um cabresto em vocês. O Michel Foucault, um filósofo, ele questiona a escola por conta disso. Segundo ele, a escola é um espaço não onde você desenvolve a sua subjetividade, as suas habilidades. É um espaço que mata a sua criatividade. Aqui você é educado, formado, não para ser criativo, para produzir algo, mas para reproduzir. Ou seja, fazer aquilo que já foi feito. Por isso você tem que copiar, por isso você tem que fazer um monte de coisa, reproduzir. Em vez de você criar algo novo, um pensamento original, ou ideias e coisas novas, aqui vocês só reproduzem, só copiam. Por isso que vale mais a pena você investir na imaginação do que no conhecimento. A imaginação é o que deveria ser fomentado na escola, para que assim a criatividade gerasse um novo. Mas não, a escola mata a criatividade, a subjetividade. Por isso que o Foucault dizia que o sujeito morreu. Por quê? A estrutura social sufocou a nossa individualidade. A escola é uma dessas estruturas. Então vocês aqui estão sendo formados para quê? Para o mundo do trabalho. E no mundo do trabalho o que vocês têm que fazer? Nós também têm que obedecer, igual você obedece aqui. Nós temos que ficar calados, temos que aprender a ser dócil, a ser subjugado. Chegar no horário, tudo no trabalho. Então aqui você está sendo só treinado. A escola, então, não é um espaço de educação e desenvolvimento da nossa individualidade, mas é algo para matar a nossa individualidade e nos transformar em obedientes, seres obedientes, capazes de quê? De quando sair daqui, se submeter ao mundo do trabalho, onde o mundo do trabalho vai exigir a mesma coisa de você, não te dando espaço para desenvolver, mas fazendo com que você reproduza e produza, enriquecendo os outros, né? Seu patrão, no caso. Então os conservadores, eles querem conservar as tradições, os costumes. Ele viu o governo como um organismo. O organismo funciona de forma cooperativa e o governo tem a função de resolver os BOs que nós criamos. Então aqui ele é contra o direito abstrato, a discussão de teses.
os direitos abstratos de vida, liberdade e propriedade. Isso é coisa muito abstrata. O importante e a função do governo do Estado é resolver BOs reais e não ficar discutindo ideias abstratas. Então, gerou a treta aqui na sala, então vamos resolver isso. Para quem vai resolver isso? Vamos sentar aqui, né? E achar um consenso, uma forma de resolver a treta. E é esse tipo de direito que existe tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que é um direito diferente, é um direito não baseado em leis e regras abstratas para tudo, mas um direito baseado na resolução dos conflitos através da tradição. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, tem 13, 14, 15 artigos. É bem sucinta. É princípios bem básicos. E lá as coisas são resolvidas, depende do Estado, depende da região, depende da tradição. Por isso que nos Estados Unidos tem Estado que é liberado drogas. Tem Estado que é proibido. Tem Estado nos Estados Unidos que é liberado pena de morte. Tem Estado que é proibido. Tem Estado que é liberado arma, tem Estado que é proibido. Tem Estado que é liberado aborto, tem Estado que é proibido. Por quê? Depende da tradição da região. Se o povo é liberal em relação a algo, então a lei, o julgamento vai ser de acordo com as ideias daquele povo. Se o povo é mais conservador, o julgamento vai ser... Então, é uma espécie de direito bem diferente do nosso, que é um direito muito mais abrangente e que quer determinar todas as coisas. Lá não, lá é a tradição. O juiz julga, não de acordo com um monte de lei, né, os livros do direito aqui, grossão que existe no nosso país. Ah não, peraí, qual que é a tradição aqui? Como é que os anteriores, a jurisprudência anterior, resolveu BOs parecidos? Então vou resolver dessa forma. E aí tenta ali também achar um meio termo, né? Então o governo é uma invenção humana para poder supervisionar as necessidades das pessoas na sociedade. Então essa é a função do governo. Supervisionar, gente. Se o DBO, ele entra no meio para poder tentar resolver o DBO. Então o governo deve interferir o mínimo possível na nossa vida. Ele só deve interferir quando precisar. É mesmo. Surgir conflitos. Mas algumas necessidades e desejos conflitam aí com os de outras pessoas, né? Então o governo deve julgar entre os desejos aí conflitantes para poder alcançar o resultado mais justo. Então, o governo só entra no meio quando precisa, quando dá errado, quando dá merda, quando a treta está julgada. John Bull é tentado pelo diabo na árvore da liberdade, simbolizando aí o pavor do zelo revolucionário francês que se espalhou para a Inglaterra no período em que o Edmund Burke escrevia. O Edmund Burke vai ser um crítico da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa gerou o caos na França. Foram 10 anos de revolução, conflito ali, um período que inclusive foi um período de terror, onde os próprios revolucionários começaram a se matar. Robespierre, por exemplo, foi um líder da Revolução, e ele foi morto depois pela própria Revolução. Então, os revolucionários começaram a perseguir eles mesmos. E aí foi seu caos. Então a galera está se matando. E aí você olha para quem é revolucionário. É a esquerda, geralmente, os progressistas. Os progressistas são os que mais se cancelam. Vocês já perceberam isso nas redes sociais? A galera da esquerda vive cancelando a própria galera da esquerda. Porque assim, eles mesmos não se entendem. Apesar de que acontece a mesma coisa também na direita, mas os revolucionários, os progressistas, eles estão a todo momento ali tretando entre eles mesmos. E o Edmund Burke tinha percebido isso, né? Essa galera que quer mudar tudo, chega um momento que ninguém se entende e aí começa a surgir B.O. entre até aqueles que eram no começo partidários das mesmas ideias. Então Burke via a discussão dos direitos abstratos como uma distração da tarefa principal do governo. Qual que é a tarefa principal do governo? É fazer a mediação entre os nossos desejos, as nossas necessidades. Apesar de todos os seres terem o direito natural à comida e remédios, o que importa são os métodos de obtenção e gestão deles, né? Todo mundo tem direito, mas o direito é o direito de você trabalhar para conquistar aquilo que você tem direito. Não é o direito de você ganhar aquilo de graça.
Para o Edmund Burke, né? Então, a lei deve ser baseada no ato e no preconceito. Para ele, o preconceito é muito importante. Porque o preconceito ajuda a gente a resolver logo os BOs. Enquanto se você ficar refletindo sobre as coisas, isso aí vai demorar bastante. Então, se você não tivesse preconceito contra o leão, você ia querer passar a mão nele achando que era o gatinho e ia ser devorado. Então, o preconceito é importante para a perspectiva do Edmund Burke. Né? Então, o preconceito é você ter conceitos formados antecipadamente para quê? Esses conceitos ajudam você a resolver rapidamente os BOs, a não ficar discutindo e debatendo e nunca resolvendo as questões. O contrato social é entre os que estão vivos e os que estão mortos aí, e os que ainda vão nascer. Então a lei, ela deve ser válida para todo mundo, para aqueles que estão vivos, para aqueles que já morreram e até para o futuro. Né? Esse é o pensamento do Edmund Burke, né? Sócrates era virgem.